Shalom, amigos. É um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, né? Do grupo de estudos judaicos de Contagem, Minas Gerais, Mannheim. Ah, e hoje aí falando acerca de um assunto é, muito muito legal, né? Muito bacana ao mesmo tempo e muito polêmico, né? Ah, que é prosperidade, tá bom? A prosperidade aqui nas 72 emanações aqui, né, vindas da abertura do Mar Vermelho, né, na Torá, ah, é, é aqui a emanação 45, se aliar é a emanação, né? Ah, ela diz como lidar com o dinheiro, né? Ah, é, Reconheça a luz do Criador, a fonte verdadeira de toda prosperidade e bem-estar. Né? Agora convoque o poder da prosperidade, sustenta e peça forças para manter o seu ego em xeque quando os outros cheques começarem a entrar. Ou seja, essa emanação da prosperidade, a primeira coisa que nós devemos desfazer, né, o primeiro mal entendido que nós devemos desfazer, eu vou começar desfazendo mal entendidos, né, e depois eu vou colocar realmente o que essa emanação representa, né? O primeiro mal entendido é como o mundo ocidental entende prosperidade, tá bom? O mundo ocidental entende prosperidade o seguinte: ah, a prosperidade é entendida assim, quando você tem um bom carro, quando você tem um carro do ano, você tem uma casa, aí você tem muitas propriedades, o dinheiro está entrando na sua conta e tal. O mundo ocidental entende a prosperidade assim, tá? E também o mundo ocidental pegou a Torá e, e deturpou a Torá dentro desse conceito, tá? Eles pegaram a Torá e existe um mandamento lá na Torá chamado Macer. O Macer era uma décima parte da colheita que era dedicada aos órfãos, a manter os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, os necessitados e também, né, os Leviim, né, aquelas pessoas da tribo de Levi que serviam no, no Beit HaMikdash, no templo, né, uh, e que e que ali faziam, né, o trabalho, os serviços, né? Então, assim, o mundo ocidental ele desconsiderou algumas partes do mandamento e deturpou o resto, tá bom? Desconsiderou uma parte e pegou a outra parte e deturpou a outra parte. E é por isso que é difícil a gente falar sobre prosperidade dentro do judaísmo da forma correta, da forma como é realmente, tá bom? Da forma como tem que ser realmente, tá bom? Então, assim, na verdade, a prosperidade dentro do judaísmo, ela é fazer justiça social, ou seja, é um ato de tzedekah, um ato de caridade com a nossa própria sociedade, com a própria comunidade que nós vivemos, etc, etc. E as pessoas, elas transformaram isso em ter uma casa, em ter um carro do ano, em ter muito dinheiro entrando na conta, etc. Tá? Então, assim, o mandamento da Torá, né? Então ele é, né, para o, como eu já disse, o órfão, o estrangeiro, a viúva, o necessitado, tá? As pessoas que precisam realmente. E na Torá existe uma parte na Torá, o seguinte, olha, quando te for muito longe, para poder levar o macer até o Beit HaMikdash, ou seja, quando o judeu está muito longe, o judeu pode trocar, tá bom? Pode trocar a sua colheita por, por
bebida forte, né? Bebida forte que nós estamos falando é vinho, cachaça, gin, uísque, vodka, todo tipo de bebida forte, tá bom? E pode comprar bastante carne, pode comprar, tá? O que ele quiser e pode dar uma festa com esse dinheiro, tá bom? Ele pode dar uma festa com esse dinheiro, né? Ou seja, o mandamento ele não é em si dinheiro, tá? Ele no caso quando o judeu se encontra longe do lugar onde levar o macer, ele pode trocar e pode dar uma festa e chamar todos os pobres, as pessoas necessitadas para vir comer nessa festa, para vir se alimentar, para vir se alegrar e tal. E, né, tendo alguém da tribo de Levi, né, próximo a morada desse judeu, ele tem né, o encargo de convidar, né, essa pessoa também para vir comer dessa festa que é feita com o macer, tá? E a Torá coloca claramente que pode ser comprado bebida forte, a Torá coloca claramente que pode ser feito isso. Ou seja, o que está dentro da Torá, o conceito em si, o que era levado no que é levado no Beit HaMikdash, é claro que era a colheita, era o que era para comer, tá bom? Era o que era para comer, e isso é obviamente distribuído entre os necessitados e tal, e é claro que uma parte disso também é para a tribo de Levi, tá bom? E Levi tirava uma parte disso e para a tribo tirava isso para os Cohen, para os sacerdotes, né? Tirava, né, a 10ª parte disso também para os Cohen, para os sacerdotes, e era assim que era feito, tá bom? Só que quando isso cai no mundo ocidental, isso vira estritamente dinheiro, tá bom? Isso vira dinheiro, isso não é mais alimento, isso não é mais colheita, isso não é mais para alimentar pobre, isso não é mais para alimentar órfão, estrangeiro, viúva, necessitado, tá bom? Isto é simplesmente dinheiro, tá? Onde as pessoas depositam esse dinheiro em qualquer lugar, tá? Em qualquer templo religioso. Então, a partir disso, ele se julga no direito de cobrar que Deus encha a conta bancária dele de dinheiro, que Deus dê para ele um carro do ano, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo e tal. E aí ele começa novamente a cair naquele conceito ocidental de engano ao interpretar a Torá, que é colocar Deus como um empregadinho, colocar Deus como um serviçal, como um empregado, né? E quando que o macer, tá? Ele não é para isso, tá? Ele é para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque você imagina uma coisa. Se você morar num lugar onde as pessoas têm necessidade, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm o que comer, onde as pessoas sentem necessidade física mesmo, tá? Você não vai conseguir prosperar nesse lugar, tá? Você não vai conseguir fazer dinheiro nesse lugar, tá? Você não vai conseguir ajuntar riquezas nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar ele está lotado de pessoas pobres e pessoas que precisam ser ajudadas, mas como elas estão dentro de uma sociedade onde ninguém faz isso, então a sociedade se torna uma sociedade pobre. Tá certo? Esse é o primeiro conceito, aquele assim, mais básico, né? Mais básico. E outra é que o conceito de prosperidade, ele funciona de uma forma coletiva,
tá? Ele não funciona somente de uma forma entre Deus e o homem, tá? Prosperidade não funciona somente entre Deus e o homem, tá? Somente vai funcionar em toda a raça humana, né? Quando nós estamos tratando de valores, tá bom? Não há como negociar valores com Deus. Por quê? Por que não há como negociar valores com Deus? Porque a nossa noção de valor, ela é uma noção física. Ela é uma noção, tá? Nós temos como valor o seguinte, fala, olha, eu tenho 102 mil reais na minha conta, tá bom? Isso é uma noção física. Se você falar assim, olha, Deus me deu tudo isso, tá bom? Deus me deu tudo isso, você pode estar carregando um grave erro de excluir os outros seres humanos, aquelas pessoas que trabalharam, que te ajudaram a conseguir, aquelas pessoas que de alguma forma estão em guarda do seu dinheiro, pessoas que trabalham no banco, pessoas que ajudam a cuidar da sua parte financeira, pessoas que ajudam a cuidar da sua empresa, tá? Os seus familiares que te ajudam noite e dia, que te auxiliam que tem estado junto com você. Então, assim, a prosperidade, ela é uma noção coletiva, ela funciona coletivamente, tá? Ela não funciona somente do homem para Deus, né? E de Deus para o homem. Ela não funciona assim, tá? Ela funciona coletivamente, né? E também assim é por isso que na Torá Deus fala, olha, esse macer ele é para o órfão, para o estrangeiro, para a viúva, para o necessitado, para o Levi, né, para aquelas pessoas que realmente vão precisar disso, entendeu? Então assim, o macer funciona da raça adâmica para a raça adâmica mesmo, tá? Ele não funciona para Deus, ele não funciona para você ficar, ele não é uma moeda de troca para você trocar coisas com Deus, tá bom? Eu acho que talvez ele possa funcionar mais como uma moeda de troca para você trocar experiências com os seres humanos, tá bom? E também as pessoas que entendem que o macer, né, as pessoas que entendem macer, a palavra macer, que é, né, traduzida aqui, né, por dízimo, 10ª parte e tal, as pessoas que entendem isso, que entendem que o macer é só dinheiro, né, essas pessoas cometem um grave engano. Tá bom? Um grave engano. Por quê? Porque você também, né? Por exemplo, lá em Israel, no caso, na época, se tratava da colheita, nem era de dinheiro, não, tá? Nem era de dinheiro, era do que a terra estava produzindo. Era da colheita, tá? Hoje, aqui nesse caso, pode se tratar o seguinte, por exemplo, de que um psicólogo tá produzindo, tá? Supondo, o cidadão é psicólogo, aí ele tira, na verdade, ele coloca um trabalho para poder ajudar pessoas carentes, tá? E ali ele vai desenvolver a profissão e tal, e ele tira um tempo para ajudar pessoas carentes, pessoas que não podem pagar por aquilo, tá? E isso é macer. Isso é macer. Macer não se trata de dinheiro, tá? Porque se tratasse de dinheiro, né, não era ordenado na terra de Israel, né, pegar a colheita, né? Então, assim, seria o mais óbvio que se ordenasse assim, olha, não, vocês vão pegar essa colheita aí, vão vender a colheita e pegar 10% desse dinheiro e separar. Não era isso, não foi isso que foi ordenado na Torá. E é isso que o mundo ocidental deturpou, tá? O mundo ocidental deturpou que é dinheiro e não é dinheiro, tá bom?
Esse é o engano que precisa ser desfeito, né? Mais ainda, é o engano que, ah, que o macer ele serve como uma moeda de troca para você adquirir mais dinheiro, tá bom? Então esse é um outro engano. Esse é um outro engano, tá? O macer não serve para isso, tá bom? Na Torá, ele é mencionado, o macer é mencionado como 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 uma ajuda, tá? Como uma ajuda para que outras pessoas se mantenham com aquilo, tá bom? Isso é uma ajuda. Existe uma prece que é feita, nessa prece é pedido sim, claro, por prosperidade na colheita em Israel, tá? Por prosperidade. Existe uma prece que é feita, né? Por, por prosperidade na colheita, claro, né? Porque se não houver colheita, como poderemos alimentar os pobres? Como poderemos alimentar os necessitados? Como poderemos alimentar os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, né? Como poderemos alimentar o Levi, né? Então, assim, então é por isso que a gente deve pedir por prosperidade. Ou seja, a gente deve pedir por prosperidade pelo que o próprio mandamento é, entendeu? E não pelo que o mandamento não é, tá bom? Existe o conjunto de todos os mandamentos da Torá. Isso sim, ele traz prosperidade física, ele traz prosperidade financeira, ele traz prosperidade espiritual, né? Mas o macer em si, ele traz uma outra forma de prosperidade, que é aquela prosperidade social, é aquela prosperidade que ela atinge o coletivo, tá? Que ela é muito maior que a prosperidade individual, tá? Ela atinge o coletivo, ela começa a transformar as pessoas, ela começa a fazer um mundo melhor, tá? E é disso que se trata essa emanação, é disso que se trata esse nome. Quando nós começamos a meditar nesse nome, que nós colocamos esse nome, essa energia dentro da água, essa energia nos leva a reconhecer o seguinte, ela nos leva a reconhecer que o macer ele mostra, ele aponta para dentro de nós mesmos, né? E nós reconhecemos o seguinte, que nós não viemos nesse mundo somente para retirar coisas dele, mas para poder doar para este mundo também, né? Então, assim, nós que somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus doa esse mundo para o ser humano, né? Para toda a raça adâmica, nós também devemos doar também, né? Para os nossos semelhantes, tá? Então, assim, aí que entra o valor da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é quando o homem reconhece que ele não vem no mundo somente para retirar riquezas, tá? Que ele não vem no mundo para fazer isso, pegar 10% em dinheiro, colocar na mão de um sacerdote, seja quem for, tá? De qualquer religião, e começar a pedir Deus loucamente para Deus dá para ele um carro. Olha, Deus, me dá uma casa, me dá um sítio, me dá uma moto, né? Me dá um apartamento e tal. Então, assim, isso não é o conceito de prosperidade. O conceito de prosperidade é quando nós aprendemos que nós viemos nesse mundo não somente para retirar coisas dele, tá? Nós viemos para poder doar para este mundo, tá? Aí você vê assim como as coisas são diferentes, que as pessoas elas começam a criticar
quem tem realmente dinheiro, tá? Esse é um mal que eu vejo bastante no mundo, que as pessoas vão lá e começam a criticar quem tem dinheiro. Ah, o Neymar, ele ganha tantos milhões por minuto e tal, mas o Neymar tem uma instituição, é a instituição dele, onde ele retorna alguma coisa para o mundo, tá? E geralmente as pessoas que criticam, tá? As pessoas elas ou não fazem ou fazem de uma forma errada, tá? Ou elas estão com aquele conceito errado, aquele conceito ocidental errado de colocar dinheiro na mão de um sacerdote e achar que ela pode fazer uma troca de dinheiro com dinheiro, né, com Deus, ou seja, uma troca de valores, porque não tem sentido nós trocarmos valores com Deus. Por quê? Porque os valores do nosso mundo não valem nada para Deus. Então não tem sentido ficar fazendo essas trocas com Deus, né? Isso é completamente sem sentido. Quando uma pessoa começa a fazer troca de valores com Deus, você já pode notar que essa pessoa ela tem pouco conhecimento da Torá. Ela tem pouco conhecimento, né? Ela só tem aquele conhecimento antropomórfico, aquele conhecimento de Deus parecendo um homem, né? Conceito ocidental que criou Deus conforme a imagem e a semelhança do homem. Aí você pode começar a trocar dinheiro com Deus como se fosse um câmbio, como se fosse uma moeda bancária, né? Aí quando a gente vê, por exemplo, casos como o Bill Gates, né, que chegou num momento, ele olhou e falou, olha, eu tenho muito dinheiro, eu tenho 78 bilhões de dólares, tá? 78 bilhões, ele foi lá e partiu no meio aquele dinheiro que ele tinha, né, aquele valor, e falou, olha, isso aqui eu vou separar, eu vou montar uma instituição onde nós vamos onde eu vou poder dar para o mundo alguma coisa. Eu não vou ficar só retirando coisas do mundo, não, né? Então, assim, esse sentido de prosperidade, né? A meditação nessa emanação, ela nos mostra isso. Ela mostra que nós não viemos nesse mundo somente para retirar coisas dele. Nós viemos também para devolver coisas para ele, né? Para ajudar a construir um mundo melhor, tá? E isso é prosperidade, tá? Isso é prosperar na vida. Prosperar na vida são atitudes como a do Bill Gates, atitudes como a do Warren Buffett, que foi lá e pegou uma parte também da fortuna dele e foi na instituição do Bill Gates e colocou aquela parte ali. Então, assim, essas pessoas acreditam que realmente nós podemos fazer um mundo melhor. O Neymar, quando criou a instituição lá, ele acredita que ele pode fazer um mundo melhor. Entendeu? Um mundo que não seja somente ficar trocando nota de R$ 100 com Deus. Tá? Então, assim, essa cultura ocidental, ela é uma cultura que fica ali trocando nota de 100, de R$ 50 com Deus. Tá? Então, isso de cara você já vê que essas pessoas não entendem nada da Torá. Tá? Essas pessoas elas estão sendo, obviamente, enganadas, né? Obviamente enganadas, né? E por falta de conhecimento profundo, por falta de meditação profunda e de conhecimento básico também, de ver o que o texto está dizendo, porque o texto diz claramente que é para os órfãos estrangeiros, viúvas, necessitados, tá? Os peregrinos na terra de Israel, né? Os peregrinos na nossa terra e tal, e que, tá? Lá não é mencionado dinheiro, lá é mencionado que pode ser trocado por dinheiro, tá? Um ser pode ser trocado, né? Então, de cara, já não é dinheiro. De cara, tá? Já está lidando com a nossa vocação, tá? A nossa vocação e a nossa missão nesse mundo. Exemplo, professor que tem uma missão de ensinar, como é o meu caso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
montar um grupo de estudos judaicos e oferecer isso para as pessoas, com uma atitude filantrópica. Por quê? Porque eu já tenho a missão de ensinamento, ou seja, essa é a minha pegada, né? Se o cidadão é advogado, exemplo, não, ele falou assim, olha, eu vou tirar aqui um tempo, 10% do meu tempo, para poder advogar para pessoas carentes, pessoas que não podem pagar. Isso aí, isso é uma ser, né? Isso é prosperidade, é dar alguma coisa. Prosperidade é voltar para o mundo. Nós somente somos prósperos de verdade quando nós saímos do nosso egoísmo e nós conseguimos voltar alguma coisa para o nosso semelhante, para o outro ser humano, né? Essa coisa de voltar para Deus, tá? De retornar isso aí, eu vou retornar isso aqui para Deus e tal. Não, você está simplesmente com uma visão que acha ainda que você pode trocar notas de 100 por 50 com Deus, notas de 50 por 100, entendeu? Então, assim, essa não é a visão da Torá, tá bom? Essa não é a visão judaica, não é a visão de sedecar, não é a visão de fazer caridade, tá? E quando nós fazemos, óbvio, quando nós fazemos esse tipo de coisa, quando nós nós voltamos, tá? Aquilo que nós estamos retirando do mundo, exemplo, eu estou retirando o conhecimento da Torá. Eu vim nesse mundo e comecei a retirar conhecimento da Torá. Então, o que eu faço com esse conhecimento? Eu volto ele novamente para o mundo. Tá? Eu retorno isso para o mundo. Por quê? Porque esse conhecimento ele é prosperidade para mim. Então eu retorno novamente aquele conhecimento para as pessoas. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas que precisam desse conhecimento, tá? E isso é uma ser. Isso é prosperar, tá? Isso é ter prosperidade. Ter prosperidade é retornar novamente aquilo que nós tiramos da fonte para a fonte novamente. Por quê? Porque assim nós somos gratos, né? Gratos por tudo que o universo está nos dando, por tudo que Deus está nos dando, né? Somente aí, né? Somente aí a energia, né? Essa energia que nós chamamos de Criador, né? Essa fonte inesgotável, né? Essa fonte inesgotável, ela começa a fluir através de nós. Ela começa a fluir prosperamente através de nós. Por quê? Porque ela sabe, porque Deus sabe que se colocar algo na sua mão, isso vai ser retornado novamente para a fonte. E qual é a fonte? A fonte são os outros seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus. Tá? Essa é a fonte. Tá? Se você quer retornar alguma coisa para Deus, retorne para o seu próximo. Por quê? Se Deus não estiver nele, não vai estar em ninguém mais. Tá bom? Há poucos dias eu vi uma história de um cidadão que, em 2012, ele faturou R$ 1 milhão aqui no Rio de Janeiro. Como é na minha área, né, eu fui ler a história dele, né, vendendo DVDs, videoaulas de música. Ele faturou R$ 1 milhão, tá? Mas tudo que, depois eu fui ver o fundo da coisa, tudo que ele alcançava, ele retornava 10% para poder retirar cachorros, cães, nas ruas e cuidar desses animais, etc, etc. Ou seja, uma pessoa
né, uma pessoa nesse nível de entendimento, é óbvio que a prosperidade flui através dela. Por quê? Porque ela começa a entender que, que o conceito de dinheiro é muito diferente. Tá? O conceito de ser próspero é muito diferente. Né? Ser próspero é fazer um mundo melhor. Né? Só aí as coisas podem fluir através de nós. Aí as pessoas ficam com aquela coisa assim: se um dia eu ganhar na loteria, eu vou ajudar tantas mil pessoas e tal. O outro fala assim: não, se eu tivesse o dinheiro que o Neymar tem, eu ia ajudar tantas mil pessoas e tal. Só que se você não fizer isso hoje, se você não fizer hoje com o que você tem, tá? O universo, tá? E Deus, ele nunca vai te dar mais para você fazer, tá? Por quê? Porque você não faz hoje. Você não reconhece hoje que você não veio no mundo somente para poder retirar coisas do mundo, do universo, tá? Você não reconhece, você ainda acha que veio no mundo só para retirar coisas do universo, entendeu? Do universo e e depois pegar uma parte desse dinheiro, daquilo que você colocou somente como dinheiro, e na Torá não é dinheiro, e levar para um sacerdote de qualquer religião como uma moeda de troca. Tá bom? Esse é o conceito mais pobre e mais deturpado que uma pessoa pode ter. Tá bom? Esse é o conceito mais deturpado. Então, sempre que nós pensarmos em prosperidade, né, é necessário, é necessário, ah, ah, é necessário entender que ser próspero, tá? Ser próspero é devolver novamente para o universo, devolver novamente da fonte onde nós estamos retirando, tá? É a mesma coisa que você ter uma colheita, tá? Uma plantação. Você tem uma plantação. Se você plantar, tá? E se você, por exemplo, chegou e aquela plantação está ali e você somente retirou aquilo, mas não plantou de novo, amanhã você não terá mais o que colher. Por quê? Porque você não plantou, você somente retirou. Entendeu? Então, assim, no universo, nessa emanação, na emanação 45, na emanação 45, no CLA, funciona assim. Você deve sim retirar. Nós devemos sim retirar coisas do universo, porque nós precisamos, tá? Mas nós devemos devolver também. E isso é prosperidade, tá? Prosperidade é entender que as coisas têm que fluir neste mundo. Elas não podem ser somente chupadas, né? É aquele velho, né? O velho conceito capitalista, né? Ele chega e vai chupando as riquezas do lugar e tal, e só deixa aquele traço de devastação, entendeu? Então, assim, isso não é prosperidade, tá bom? Para nossa sociedade se tornar uma sociedade próspera, uma sociedade que não é doente, ou seja, que não está doente, tá? Todos nós precisamos devolver alguma coisa para ela. Todos nós precisamos devolver alguma coisa para ela. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Ainda que você não tenha aquele conceito, eu não acredito em Deus. Ok, tudo bem, tudo certo. Tá? O Warren Buffett também não acredita em Deus. Tá? Ele é agnóstico e ele está lá, tá? Devolvendo alguma coisa. Tá? E muitas pessoas, tá? O Mark Zuckerberg, que é o criador lá aí do Facebook, né? Um dos criadores do Facebook, né? Que também é judeu, né? Que hoje é dono do WhatsApp e tal. Essas pessoas elas estão arrumando uma forma de devolver,
devolver aquilo que eles estão retirando. Tá bom? Então, se você quer ver uma pessoa muito próspera, uma pessoa que é próspera, tá? Essa pessoa ela vai devolver alguma coisa para a sociedade. Ela vai devolver. É ali que você reconhece o próspero. Tá bom? É assim que você reconhece que uma pessoa é próspera. Quando ele vai lá e devolve alguma coisa. Tá? E é devolver não como moeda de troca com Deus. Tá? Ah, nós não temos valores nenhum para trocar com Deus. Os nossos valores são somente matéria. Tá? E Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado nisso. Né? Por que Deus estaria interessado numa nota de 100? Por que ele estaria interessado num pacote de arroz, de feijão, num pedaço de carne? Deus não está interessado nisso. Tá bom? Essas coisas, outros seres humanos precisam disso. Tá? E é aí que está a prosperidade. A prosperidade de um homem você vai reconhecer dessa forma. Tá? Agora, essas pessoas que estão pegando dinheiro, pegando 10%, separando 10% em dinheiro e lançando como uma moeda de troca, tá? Nisso aí nós vamos reconhecer as pessoas que têm mais ignorância na Torá, as pessoas que são mais carentes de ensinamento, aquelas pessoas que elas acreditaram em algo que é uma deturpação da Torá. Não é a Torá, tá bom? Não é o conceito que está na Torá. Tá? Isso é uma deturpação do conceito do nascer da Torá, do conceito de ser próspero. Tá? Diga-se de passagem, para ser próspero com a Torá na mão, tá? O judeu deve seguir os 613 preceitos, sim. Para ser próspero, ele deve seguir. Tá bom? Então, assim, o nascer é somente algo que está incluído nisso. Tá bom? Por quê? Porque se na terra de Israel não existe pobreza, não existe, tá, fome, pessoas necessitadas, é claro que Israel se torna uma nação próspera. E isto é prosperidade. Ou seja, então a prosperidade, para você já pode dar uma, né, eu vou usar uma gíria, né, pode sacar que é um negócio coletivo. Não é algo entre o homem e Deus, mas é algo entre homens e homens. Tá bom? É algo nosso. Então, se você quer perceber, tá bom? Uma pessoa muito próspera, note que ele vai devolver alguma coisa para a sociedade, ele vai devolver alguma coisa para o universo. Ele vai tirar um templo, ele vai plantar uma árvore, ele vai tirar um templo, ele vai tirar um cão da rua, um cachorro da rua, ele vai cuidar de um animal, né? Ele vai cuidar de uma pessoa, ele vai atender as necessidades de alguém. Tá? Somente essas pessoas são prósperas, somente essas pessoas são fontes de prosperidade. Por quê? Porque eles são fontes de bênçãos. Né? Toda brahá, toda a bênção da Torá anda junto com essas pessoas. Tá bom? Então é isso, tá? É isso que eu queria falar. Meditando nessa letra, tá? Colocando essa letra dentro de todos os todo o nosso processo físico, nós vamos reconhecer isso. Deus vai iluminar a nossa mente e nós vamos conseguir encontrar a verdadeira prosperidade. Tá bom? Shalom, um grande abraço. Foi muito bom falar disso, né? É um assunto muito legal, um assunto muito rico, tá? Espero poder falar outras vezes, né? E qualquer dúvida é só colocar perguntas debaixo do vídeo, né? Eu tô aberto a responder, tá bom? Shalom, shalom. Obrigado.